Shalom Adonai, irmãos em Cristo Jesus, saúdo-vos na bendita graça do Senhor. Eu chamo-me Pastor Alberto Severne, fundador da Igreja Moderna a propósito de Cristo Jesus. Convido-vos para uma conversa bastante curta sobre o tempo das coisas. Amado, por vezes passamos por situações, por vezes passamos por momentos de alegria, por vezes passamos por momentos de dor e por vezes passamos por momentos de amargura ou momentos de tristeza. E quando passamos isso, passamos com tanta intensidade, com uma intensidade tão grande, que pensamos que em nenhum momento isso vai passar. Que concluímos que em nenhum momento essa situação vai acabar. Quantas vezes nós passamos por momentos de alegria, por um momento de euforia, um momento em que tudo está a dar certo. E durante aquele tempo nós até nos esquecemos que existe dor. Até para pessoas que não têm sentimentos começam a julgar os outros por causa daquela fase boa que está a passar. E quantas vezes também passamos por momentos de dor, ou momentos de angústia, ou tristeza, momentos de ira, e nós concluímos que aquele momento não vai passar por causa da gravidade da coisa, por causa da ofensa, do grau da ofensa que nos foi feita. Quantas vezes nós passamos por momentos e pensamos que isso não vai passar? Amado, quando se perde alguém, uma pessoa muito querida, sentimos uma dor, uma angústia, uma tristeza muito forte, que até vontade de tirar a própria vida não nos falta, que até vontade de desistir de tudo que existe e seguir com aquela pessoa não nos falta. Quando nós perdemos a coisa que tanto desejamos ou que levamos tempo para construir, caímos em uma tristeza tão profunda que até parece ser o último dia das nossas vidas. Quando perdemos a oportunidade que há tanto tempo ansiávamos ter, que tudo fizemos para conseguir, mas que por uma eventualidade qualquer não foi possível. Passamos por uma dor tão profunda, por uma tristeza tão profunda, que até nos esquecemos que, para além daquele momento, existem outros momentos, que até nos esquecemos de tudo de bom que já vivemos e vivenciamos nesta vida. Amados, a nossa vida é feita por momentos. A nossa vida é feita por fases. É feita por ciclos. E tudo que está sobre os céus, ou tudo que está por debaixo dos céus, amado, é vulnerável a esta mudança, a este momento, a esta oscilação da fase.
Não importa se você é pessoa, não importa se é um animal, não importa se é uma planta, não importa qualquer coisa que seja, tudo que está por debaixo da terra, que está por debaixo dos céus, é vulnerável a passar por momentos bons e momentos ruins, momentos maus, momentos de frustração, momentos de tristeza. Quando lançamos uma semente, esta semente depois germina. Ao germinar, esta semente começa a florir. E ao florir, começa a desenvolver o seu caule. E ao desenvolver o seu caule, começa a crescer. E ao crescer e ao germinar esta raiz que foi lançada, surge uma planta, que essa planta vai se desenvolver. Mas chega um momento que o homem sente vontade de tirar, porque tem um outro propósito, ou porque quer colocar outra planta, ou porque aquela planta está a obstruir alguns projetos. E é esse momento em que aquela semente que nós lançamos para germinar e se tornar uma planta ou uma árvore que vai dar frutos, o seu propósito chega ao fim. E cortamos, desfazemos-nos da planta, desfazemos-nos da árvore para dar lugar aos outros propósitos. Aleluia! Assim funciona a nossa vida também. Nós nascemos, desenvolvemos, crescemos, envelhecemos alguns e morremos. Outros morrem ao longo do caminho. Mas nascemos e desenvolvemos. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3, versículo 1 a 4, que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Aquele animal que você vê a nascer do outro animal, e se for um animal doméstico e comestível, vimos a nascer e depois, quando chega o momento, nós abatemos-lo. Porque abatemos-lo porque é chegado o momento da sua morte. Então, em Eclesiastes 3, versículo 1 a 4, a Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Aleluia! E a Bíblia diz: há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Aleluia! E da mesma forma, há tempo de plantar e tempo de colher. Ou seja, se você planta alguma coisa, haverá tempo para colher aquilo que você plantou. Se você constrói alguma coisa, vai chegar um tempo em que vai querer derrubar e vai derrubar. Não importa se será você em pessoa quem construiu que vai derrubar ou será uma outra pessoa, mas a finalidade é de que tudo que foi construído um dia será destruído. Porque tudo que está
por debaixo dos céus passa por momentos bons e passa por momentos ruins. Com isto quer dizer, irmão, que se neste momento encontra-se a lacrimejar, encontra-se a sucumbir de dor, encontra-se a afundar nas mágoas, a afundar das mágoas da dor, por ter perdido uma oportunidade, por ter perdido um ente querido, por ter perdido um bem que tanto lutou para conseguir. Meu irmão, a Bíblia diz que devemos nos dar a oportunidade de cuidar da nossa saúde, de cuidar da nossa saúde interior. Aleluia. E o ponto de partida para cuidar da nossa saúde interior é de reconhecer que a vida passa por momentos. Que enquanto estivermos vivos, vamos assistir momentos de alegria e momentos de tristeza. Aleluia. É por isso que hoje eu posso estar feliz, mas um dia vou passar por momentos de tristeza. E se hoje estou triste, um dia vou passar por momentos de alegria, porque está escrito: para tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E essa fase que o irmão se encontra vai passar. Que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta fase que o irmão se encontra vai passar. O irmão está a sofrer por uma dor. Está amargurado por algo que tenta conquistar e não consegue. Está fustigado por uma dor que resulta de coisas do passado e tenta de várias formas e não consegue, e até pensa em tirar a sua própria vida. Amado, quero lhe fazer chegar esta mensagem, quero lhe fazer chegar esta passagem que está em Eclesiastes 3, versículo 1 a 4. Que todos os momentos que nós passamos na vida são transitórias. Todas as coisas que nós sentimos e vivenciamos na nossa vida são transitórias. O que nós temos hoje não teremos amanhã. E o que nós não temos hoje podemos ter amanhã. Se você não tem saúde hoje, pode crer que terá saúde amanhã. E se tem saúde hoje, pode crer que em algum momento da vida terá que lutar para recuperar a saúde, porque terá saúde debilitada. E é por isso que ficamos doentes. Porque sobretudo que habita embaixo, por debaixo dos céus, passa por momentos. Da mesma forma que nascemos, é da mesma forma que vamos morrer. Da mesma forma que construímos, é da mesma forma que vamos destruir. Da mesma forma que caminhamos, é da mesma forma que vamos cair. Da mesma forma que fazemos saltos para vencer os obstáculos, é da mesma forma que vamos cair. Aleluia. Porque para tudo
tem o seu momento. E ninguém nesta vida vai assistir momentos de alegria e não vai assistir momentos de tristeza. Ninguém nesta vida foi garantida felicidade plena. Ninguém nesta vida foi garantida tristeza plena. Ninguém nesta vida foi garantida a destruição plena dos seus projetos. Ninguém. Porque sobre tudo que está por debaixo dos céus vai passar por momentos de tristeza e momentos de alegria, momentos de nascimento e momentos de morte, momentos de construção e momentos de destruição. Aleluia! Momentos de plantação e momentos de recolha. Aleluia! Para tudo que habita nesta terra. Aleluia! Então, esta fase que o irmão se encontra vai passar. Se sente dor, irmão, essa dor vai passar. Se está frustrado porque a oportunidade caiu nas mãos de outra pessoa, acredite, meu irmão, o seu tempo vai chegar. Acredite, meu irmão, que esta oportunidade de emprego vai chegar até si. Esta oportunidade de melhorar os seus projetos vai chegar. Esta oportunidade de iniciar aquele negócio que tanto quer vai chegar. A frustração que está a carregar não é eterna. A frustração que está a carregar não vai ficar para sempre. A qualquer momento, graças a Deus, vai passar, amado irmão. E é neste momento, amado irmão, que somos evocados a termos o cuidado com a nossa saúde interna. Aleluia! Em Provérbios 4, versículo 23, a Bíblia diz: sobretudo devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia! A Bíblia diz que, acima de tudo, nós devemos nos preocupar com a nossa própria saúde. Porque tudo que formos a fazer depende desta saúde. Devemos cuidar da nossa saúde emocional. Porque qualquer decisão que vamos tomar vai sofrer influência do nosso estágio emocional. Aleluia! É por isso que em Provérbios 4, versículo 23, a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, devemos nos preocupar com a nossa saúde. E qual saúde, sobretudo? A saúde emocional. Porque é desta saúde, é com esta saúde que nós vamos poder tomar as decisões mais importantes da nossa vida. Já viram, irmão, como é que a pessoa, quando está frustrada, toma as decisões? Já pararam para ver que tipo de decisões essa pessoa toma? São decisões que geralmente não favorecem o seu bem-estar. Porque são decisões que são tomadas dentro do abalo emocional. E quando a pessoa está no abalo emocional, a pessoa não consegue refletir o que é melhor para si. Ela simplesmente decide em função à dor em que se encontra. Aleluia! Por isso a Bíblia exorta-nos, nos Provérbios 4, versículo 23, a cuidar da nossa saúde interna, que deve ser a primeira preocupação. Haja dor, haja alegria,
haja qualquer tempestade na nossa vida, a nossa primeira preocupação deve ser com a nossa saúde interna. Mas por que é que nós devemos nos preocupar com a nossa saúde? Porque é a base das decisões. É com esta saúde emocional que nós vamos tomar as decisões mais importantes da nossa vida. Neste exato momento, amado, se estiver angustiado, não é o momento certo para tomar decisões. Neste exato momento, irmão, se estiver triste, não é o momento certo para tomar decisões. É momento certo para refletir sobre aquilo que lhe causou a tristeza. Mas não é o momento certo para tomar decisões. Porque para tomar decisões precisa se desfazer dessa dor. Precisa esperar que essa dor passe e vai passar. E assim que passar, vai poder tomar as decisões importantes para a sua vida. Aleluia. Mas como é que podemos ter o controle da nossa saúde emocional? Em Mateus 6, versículo 14 e 15, Jesus diz: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos vai perdoar. Aleluia. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos vai perdoar as ofensas. Aleluia. Ou seja, à medida em que vamos perdoando as pessoas, Deus vai nos perdoar também. E este é o ponto de partida para a libertação interna, a cura interna. Aleluia. Porque boa parte das doenças emocionais, boa parte daquilo que nos causa angústia é causado por alguém. Mesmo uma simples morte, amado irmão, encontramos o culpado. Mesmo quando se trata de questões naturais, nós encontramos o culpado. Aleluia. E é neste momento que Deus nos exorta a perdoar, para que daí inicie o processo de cura, o processo de livramento, o processo de distanciamento das dores que nos deixam cabisbaixos. Aleluia. Mas o irmão pode me perguntar por que é que precisa perdoar? Se a pessoa lhe ofendeu com o propósito de lhe ofender, a pessoa lhe causou dor com o propósito de lhe ver cabisbaixo, por que é que deve perdoar? Amado, em Jeremias 29, versículo 11, Deus diz que tem planos para nós. Deus diz que não vai descansar antes de ver os nossos planos materializados. Isso é Gênesis 28, versículo 15. Mas em Jeremias 29, 11, Deus diz que conhece os planos. Ele tem planos para nós. E os planos que Ele tem para conosco são de nos fazer prosperar, não são de nos causar danos. São planos de nos dar esperança e um futuro melhor. Aleluia. Mas para tal,
É preciso que nos desfaçamos das dores emocionais. É preciso que nos distanciemos, que nos curemos das dores emocionais. E o processo de cura começa justamente a partir do perdão, como diz em Mateus 6, versículo 14 e 15. Aleluia. O que precisamos reconhecer, amado irmão, é que para tudo tem o seu momento. A mesma pessoa que nos traz alegria é a mesma pessoa que nos vai ofender amanhã. E a mesma pessoa que nos ofende hoje é a mesma pessoa que nos vai trazer alegria amanhã. Aleluia. Porque para tudo tem o seu tempo. Aleluia. Aquele que nos deu a vida. Aleluia. Por vezes é aquele que vai assistir a nossa morte. Ou mesmo aquele que vai nos tirar a vida. Aleluia. Quem dá vida é Deus. Aleluia. E quem tira é Deus. Aleluia. Porque está escrito, sobre tudo que está é momentâneo. O que nós temos é cíclico. Não é permanente, é cíclico. E vamos todos passar por todos esses momentos. Momentos de alegria e momentos de tristeza. Mas tudo isso acontece por quê? Para dar sentido à vida. O que seria da vida se todo mundo fosse doente? O que seria do mundo se toda a gente fosse saudável? Não teríamos médicos e ninguém iria se preocupar com Deus. Aleluia. Ninguém iria se preocupar em cuidar da sua saúde. Aleluia. Ninguém iria se preocupar em cuidar bem do seu irmão. Aleluia. Porque ao cuidar bem do seu irmão, espera que esse amanhã venha lhe cuidar bem também. Aleluia. Nós não nos sacrificaríamos para o bem do nosso próximo, se não esperássemos que no futuro esse viesse se sacrificar por nós. Aleluia. Por isso, amado irmão, a fase em que se encontra vai passar. Aleluia. Como eu disse, é uma fase. Se está neste momento angustiado, se está neste momento com dores emocionais, se está neste momento até com vontade de tirar a sua própria vida, a mensagem que lhe faço chegar é que isto é uma fase e vai passar. Da mesma forma que você nasceu anos atrás, não é mais criança porque a fase infantil passou e agora é adulto. Da mesma forma, esta fase vai passar. Da mesma forma que você foi à escola primária e agora está na escola secundária ou no ensino superior, que foi uma fase e agora está na outra, é da mesma forma que essa dor vai passar. Da mesma forma que você iniciou o emprego a partir de um contrato temporário, e passou posteriormente para um contrato a tempo indeterminado. Da mesma forma, vai passar essa fase que se encontra. Porque Deus tem planos para consigo. Deus tem um propósito real para si. E Ele quer lhe ver bem. Mas para isso, o irmão precisa superar essa dor que se encontra. Essa dor que sente,
O irmão precisa superar as dores, precisa superar e acreditar que essas dores vão passar. Aleluia. É neste momento, amado, que precisa buscar no Senhor. Em Mateus 7, versículo 7, a Bíblia diz que quem bate, a porta se abre. Quem pede, é dado. E quem clama a presença do Senhor, é respondido. Aleluia. É neste momento que o irmão precisa buscar no Senhor, para este intervir na sua vida, ele libertar das agarras do inimigo. Aleluia. Todas as prisões que nós passamos são ataques sobrenaturais sobre a nossa vida. Todas as prisões emocionais que nós passamos são ataques sobrenaturais sobre a nossa vida. E o único ente capaz de nos libertar é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Por isso, amado irmão, não se eternize nessa dor. Não se afunda nessa dor. Liberta-se dela. Liberta-te dela. Livra-te dessa dor, amado irmão. E o processo de cura começa a partir do perdão. Começa a partir do reconhecimento que tudo que vem na nossa vida é passageiro. E que isso que está a passar ficará para trás brevemente. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suplico a presença do Senhor na sua vida, para que Ele se faça presente, para que Ele o livre das agarras do inimigo e o irmão encontre o seu propósito. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, amado, buscai o Senhor. Em Mateus 6, versículo 9 a 3, a Bíblia ensina-nos a orar. Busque neste livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 9 a 13, a forma como você deve iniciar a oração. Aleluia. E Deus vai lhe responder. Aleluia. E para qualquer coisa, amado irmão, entre em contato comigo a partir do 84 046 0877. 84 046 0877. Amado, não hesite. Busque ajuda emocional. Busque por uma terapia emocional. E eu, Pastor Alberto Severo e terapeuta, vou lhe ajudar a vencer essas dores. Não se mate, porque a decisão de tirar a vida não está nas suas mãos. Não se iluda em querer se enforcar, porque Deus vai lhe punir da pior forma possível. Amado, encontre a cura, encontre a libertação. E a libertação começa justamente a partir do perdão. Perdoe todos aqueles que lhe ofenderam e reconheça que tudo que está a passar é passageiro. E reconheça que tudo que está a passar foi necessário para o seu crescimento. Porque se não tivesse passado por isso, o irmão não conheceria esta face da vida. Aleluia. E justamente passamos por momentos de dor e momentos de alegria, que é para podermos conhecer as oscilações da vida. Aleluia.
Por isso eu suplico a Deus para que o Senhor toque no fundo do seu coração e o irmão consiga encontrar o sentido de tudo o que está a acontecer na sua vida. O que está a acontecer não é permanente, é passageiro e isso vai passar. Perdeu a oportunidade de emprego, terá outra. Perdeu a oportunidade de fazer negócio, terá outra. Perdeu uma pessoa muito importante na sua vida, Deus vai colocar outra pessoa. Ou vai te tornar o mais forte possível para tu seres a pessoa mais importante para alguém. Aleluia. Perdeu um bem que custou-lhe a vida inteira, Deus vai ressarcir. Aleluia. Se perdeu, não importa o que seja, algo tão valioso que lhe custou até saúde, Deus vai ressarcir. Aleluia. Mas não se deixe aprisionar nas mágoas, porque o inimigo assim quer, assim deseja para lhe destruir. Porque sabe, enquanto estiver amargurado, Deus não lhe vai ajudar. Porque sabe, enquanto estiver afundando nas dores emocionais, Deus não terá espaço para operar. E Deus diz, você precisa perdoar para Ele poder agir na sua vida. Porque Ele tem um propósito maior para a sua vida, que é lhe dar uma vida melhor. Aleluia. E em Gênesis 28, versículo 15, ele diz, estará sempre consigo até cumprir a última vontade. Aleluia. Porque aleluia. Chamo-me pastor Alberto Severo, fundador da Igreja Moderna Propósito de Cristo. A paz no Senhor. Amém. Aleluia.